Vamos sentar? Sábado nós celebramos o quê? O que foi que a gente teve sábado? Festa de todos os? E domingo nós celebramos? Qual que é o problema número 1 do ser humano? Qual é o problema de ponta a ponta da terra, do mundo? Qual é o problema número 1 do mundo, do ser humano? Meu, seu, de cada um. Qual que vocês acham? Problema número 1 do ser humano: falta de dinheiro? Traição? Qual que é o problema número 1? A morte. Ô, palavrinha gostosa de engolir. Mas precisamos começar a conversar mais sobre isso. Qual é a última frase do credo? A gente reza ele de cor, todos os dias. Eu vou falar com vocês agora. Qual que é a última frase do credo? Não sabemos. Ainda mais que a gente passa batido nela, né? A gente reza assim, correndo. Qual é a última frase do credo? Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A gente reza isso, não sabe nem o que está falando. Então, presta atenção. Muitas vezes nós vamos pegar o credo que está escrito assim: espero a ressurreição da carne. Porque, na verdade, às vezes a palavra, o esperar, o credo, o crer é transformado em esperar, porque a fé deságua na esperança. É a nossa esperança, é a ressurreição. E na vida eterna, na vida sem fim que virá. E eu pergunto para vocês: crê de verdade nisso? Você já pensou sobre isso? De verdade, que esse corpo será te dado de volta? Já acreditaram nisso de verdade? E por que que antes no credo, antes de falar da ressurreição e da vida que é eterna, ele não te conta o que precede? O que precede a ressurreição e a vida eterna? A morte, está escrito isso no credo? Não, por quê? Porque ela não é razão de fé. A morte é a única certeza da nossa vida. Santo Agostinho fala que a morte é a doença que a gente contrai quando nasce. Não é verdade? Ele fala: nasce uma criança, você não sabe se ela vai ser bonita ou feia, a cor dela, você não sabe nada que vai ser criança, você não sabe se ela vai ser alta ou baixa, feliz, rico ou pobre, você não sabe nada do menino, mas você sabe de uma coisa, que ele vai morrer. Mas já não pensa nisso, né? A gente tenta burlar essa história de todas as formas, mas é preciso que a gente pense nisso, porque qual é o remédio contra a morte? Ou se esse bando de cristãos sentado que não souber responder, eu vou morrer. Vamos embora. Qual é o remédio contra a morte, gente? Qual é o remédio contra a morte? Vocês têm que saber pregar isso. Nós somos cristãos. A evangelização não é só minha, é de todo mundo que foi batizado. Qual é o antídoto? Qual é o remédio da morte que você vai explicar para um tanto de gente? Qual é? Qual é o nome? Qual é o nome? É Jesus. Doçura da nossa vida. É Jesus o remédio contra a morte. Porque Jesus é tão interessante. Jesus, ele não veio, imagina, vamos relembrar. O homem pecou. Pelo pecado de um, entrou a morte no mundo. Aí veio Jesus, né? A turma lá fez uma reunião, Jesus falou: desço. Mas Jesus não veio só para nos libertar do pecado. Ele não veio só para isso. O que Jesus fez para nós além disso? Além disso, além de ter nos livrado do pecado, né? Nos libertar do pecado, nos tirar do reino das trevas, nos transferir para o reino de luz, que é o reino de Deus. O que mais que Jesus deu para nós, que é uma coisa sem tamanho, sem preço? Venceu a morte, ok, mas o que ele nos deu? Não, o que ele nos deu? Ele nos deu o amor de Deus.
Isso é uma coisa extraordinária, gente. Nenhum de nós sabia que era amado por Deus, que era filho do Altíssimo, que era filha do Altíssimo. Então, quando Jesus veio, ele venceu a morte por nós. Por causa dele, a morte não é mais uma parede, aonde a coisa quebra, bate e quebra, esfarela. A morte não é um precipício que acabou. Não é. A morte é só, como dizem os grandes padres da igreja, é só a ponte do suspiro. É onde eu tenho que passar. Para mim voltar para a casa do meu pai, eu tenho que passar pela morte. Não tem jeito. Todos nós vamos passar pela morte. Todos nós. Então, se eu fizesse aquele sinal sinal de mais e menos, para nós cristãos é o mais da vida, um tracinho menos da morte e o mais de novo, porque a vida nos é devolvida. Isso é uma coisa extraordinária. Então, São João Crisóstomo falou que isso então é como sono. A morte é só como um sono. Porque se eu morro, desperto, e a vida me é devolvida, a mesma vida é devolvida, então isso é só um sono. Mas como que a gente tem dificuldade de pensar nisso, né? Como a gente tem dificuldade? Porque Jesus, quando morre, ele morre numa morte de cruz, que foi uma morte não só para expiar, mas foi uma morte pelo ódio. E Jesus, quando ele conta aquela parábola dos talentos, lembra? Que eles pegam um homem e falam, você tem uma dívida que você tem que pagar. Ele fala, mas eu não tenho dinheiro. Ele devia 10.000 talentos, era dinheiro demais. E aí o rei então perdoa. Isso é o que Deus faz conosco. Deus já nos perdoou, não é? Mas Jesus, ele consegue, por causa ele assumiu tanto a nossa condição humana, que Jesus, ele colocou no meio do sofrimento e no meio da morte, ele inseriu o quê? Para que a gente desse conta? O amor. Se Deus não tivesse inserido o amor na morte e no sofrimento, a gente não daria conta de passar por tudo isso. Somente que a vida você passa a viver qualquer sofrimento, dar conta de qualquer coisa a partir da consciência de um sentido para isso. Senão a gente não daria conta. Então Jesus veio para nós transformar tudo isso. Então o que São Paulo fala na carta dos Tessalonicenses? Ele fala assim: irmãos, está no capítulo 4, versículo 13: não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para que não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Porque nós cristãos não podemos desesperar diante da morte. Não podemos desesperar. Nós temos que ter uma coisa que se chama esperança, que está escrito aqui também na outra parte, que quando a gente atravessar, está escrito em Apocalipse 21, capítulo 4, ele enxugará toda lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. As coisas antigas se passaram. Eu pergunto para vocês de verdade acreditam que é isso? De verdade vocês acreditam? São Paulo fala, o capítulo 15 de Coríntios, capítulo 15 de Coríntios, é só sobre ressurreição, depois vocês quiserem ler, ele só fala sobre isso. Então ele fala assim: a esperança nossa é com a ressurreição. A gente é semeado corruptível na morte, quando morremos, e a gente ressuscita incorruptível. A gente é semeado desprezível, a gente ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. A gente não pensa sobre isso, mas a gente precisa começar a pensar que a ressurreição é, na verdade, o grande alicerce da nossa fé. E está escrito na carta de Hebreus, se não me engano, capítulo 9, versículo 24, que só se morre uma vez. Só se morre uma vez, guardem isso. Então nós vivemos aqui e caminhamos, vamos morrer, mas vamos atravessar a ponte para continuar a vida. Isso é uma coisa extraordinária. É porque a gente não presta muita atenção nisso. E aí a segunda parte do credo, da última frase, a gente fala: e eu creio na vida que é eterna.
A gente tem dimensão que significa isso não. Eu creio na vida que é eterna. E aí São Paulo fala assim, na carta dele aqui aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele fala: se nós tivermos esperança em Cristo somente para essa vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. É tão interessante que nós estamos no século que estamos. Todo o trabalho do inimigo de Deus é qual? É fazer o quê conosco? É que as pessoas duvidem que Deus existe. Esse é todo o trabalho. Nós estamos inseridos no mundo pagão, ok? Completamente pagão. Então, o grande trabalho é esse. No século XIX, o grande trabalho foi fazer com que os cristãos não acreditassem na eternidade. Porque se eu faço com que vocês percam o horizonte da eternidade, é como eu pegar a areia e jogar no fogo. Acabou. Aí a fé vai diminuindo, e vocês vão viver aquela vida mais ou menos. Porque a alegria que a gente deveria ter diante dessas promessas de Deus, que a vida não encerra, nós morremos de medo, somos tímidos na fé. Quando vocês já ouviram uma palestra sobre vida eterna, sobre ressurreição? Alguém já contou isso para vocês? Não, não se fala. Mas isso é real. Essa é a certeza da nossa vida. É certeza. Vocês imaginem que nós vamos continuar, que a morte é só uma dormida e acabou. Nós dormimos e a seguir vem o juízo, não é assim? As pessoas vão estar lá no seu velório, você já está lá sendo avaliado por Jesus. Já está lá batendo uma prosa para conhecer. Quem que é a sua grande advogada lá na hora? É Nossa Senhora. Quem vai testemunhar a seu favor? Seu anjo da guarda. Cuidem dele. Cuidem dele, que o seu grande testemunho será o seu anjo da guarda. A gente não acredita nessas coisas, mas isso é real, ok? Vocês vão prestar atenção nessas coisas que eu falo com vocês. Então, qual é o trabalho? O trabalho foi tão impressionante no século XIX, que as pessoas cultas, as pessoas de um certo nível, não ficava bem falar sobre vida eterna. Compreende? É melhor você não falar que tem vida eterna, porque não dá, porque eles achavam que as pessoas não iam ter ânimo de fazer as coisas, ia ficar entregue. Ao contrário, se eu sei que eu tenho eternidade, se eu sei que eu quero o céu, que eu quero o paraíso, é aqui que eu tenho que trabalhar para poder transformar a minha história. É aqui agora que eu tenho que fazer as coisas diferentes. Mas isso tem que nos encher de alegria e de falar: a morte não tem a última palavra. O que mudou então com a morte de Jesus? Nós vamos continuar entrando no túmulo? Vamos deitar no caixão? Vamos. Mas existe a possibilidade de eu sair dele. Sem Jesus não teria possibilidade, compreendem? Ele fez a brecha para a vida, Ele nos deu o caminho. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. A filosofia fala que o homem é um ser para a morte. O cristão fala, não, o homem é um ser para a eternidade. Isso é lindo, gente. Então a última palavra da nossa vida não é morte, é amor. Não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Isso tem que estar gravado no coração de vocês. Isso é a certeza que tem que nos alimentar. Nós temos que ter essa fé. Que eu estou vivendo aqui, cada dia que eu vivo falta menos um para me voltar para casa. Então eu vou passar pela morte, sim, mas a vida me é devolvida. Quando eu falo ressurreição da carne, é da carne. Vocês entenderam o que eu estou falando? Eu estou falando do corpo, não é só da alma, não. Eu não posso viver separado da minha alma, ok? Então, na hora que eu acabo de morrer, que eu chego dentro de Deus, a nossa alma. Deus Pai fala para Catarina de Siena: mas eu, Catarina, vou devolver o corpo para vocês. Aquilo que São Paulo fala aqui, um corpo glorioso será devolvido para nós. Deus Pai fala: e vocês nem sentirão falta dele, mas eu devolvo o corpo para vocês. É preciso que a gente não tenha medo de falar sobre isso. É preciso que a gente não tenha despiste isso, porque o ser humano faz de tudo para poder não pensar na morte. Então por isso hoje o tema do mundo é: não, vamos distrair e viver tudo que tem que viver agora, porque nós vamos morrer mesmo. Mas não é isso. Eu tenho que viver com responsabilidade a vida que eu quero, porque minha vida é eterna. Isso é uma das coisas mais extraordinárias. A gente não tem dimensão. Fala, Filó, mas eu não vou ficar entediado lá, não. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estão vivendo uma coisa muito boa, mas maravilhosa, que a gente tem até medo que acabe, vocês ficam entediados?
Eu tinha uma residente que falava assim comigo: Filó, as coisas estão tão boas, que eu estou com a sensação que vai acontecer uma tragédia. Quando a boa vida está muito boa, a gente tem medo de que acabe. Pois no céu, no paraíso, é eternamente bom. Eternamente bom. Então, essas coisas são tão reais, porque é tão bom que a gente acha que é uma história mentirosa. Fala, não é possível. Não é possível, que eu não preciso desesperar, nem com a minha morte, nem com a morte das pessoas que eu amo. Eu não preciso desesperar, porque eu irei revê-lo. Você crê nisso? Fala, Filó, mais ou menos acredito nessas histórias suas, mas vou provar para vocês que eu não estou errado. Eu já falei demais para vocês desse livro, né? Aos sacerdotes, os filhos prediletos de Maria. Quem tem? Então vocês aproveitem, porque eu peguei tudo que está marcadinho de fininho aqui. Foi o que Nossa Senhora falou no dia 1º, sobre o dia 1º de novembro ou o dia 2 de novembro, finados ao dia de Todos os Santos. Então vocês podem ler que tem coisas aqui maravilhosas. Então eu vou resumir, claro, para vocês. E ela fala uma coisa linda, que ela fala assim: peça a intercessão dos santos. Peça os santos para ajudar vocês, porque eles já passaram por aqui onde vocês já passaram, viveram a vida de vocês, e eles estão aqui no céu, diante de Deus, fazendo o quê? Fazendo o quê? O que os santos estão fazendo no céu, gente? Rezando por nós. Essa consciência nós temos que ter, que é uma igreja única. Nossa Senhora fala, é a igreja padecente, é a igreja peregrina, que somos nós, a igreja padecente, que é os que estão no purgatório, e a igreja que já está na glória. Ela falou, os santos ficam o tempo inteiro intercedendo por vocês. Vocês são vítimas de muitas ciladas do demônio, de muita coisa para fazer vocês cair. Os santos estão vendo e intercedem por vocês o tempo inteiro diante do Pai. Então, se vocês têm um santo que vocês rezam muito, entregue as coisas, peça ajuda, fala, me ajuda a vencer esse caminho, me ajuda a dar conta. Ela fala da intercessão real dos santos. Ela fala, chamem os anjos. Nesse tempo que vocês estão vivendo, que é um tempo de sofrimento, ela fala, os anjos foram dotados de mais poder para tirar vocês das ciladas do inimigo. Então vocês não dispensem isso não, porque eu trouxe para vocês o que ela falou. E Nossa Senhora fala isso, ela fala, e rezem pelas almas do purgatório. Eles não podem mais rezar por eles, mas eles rezam por vocês. Eles veem tudo o que está acontecendo e intercedem por vocês. Rezem pelas almas daquelas pessoas que já morreram, que vocês conhecem, peçam a Ele ajuda. Reza por Ele e peça ajuda. Nossa Senhora fala, peçam ajuda. Sabe o que é lindo? Ela fala, aqueles que são devotos do meu imaculado coração, quantos de vocês fazem a devoção do primeiro sábado? Que Nossa Senhora pediu em Fátima tem um século. Ó Senhor do Zezé, só prestando atenção. Ó Senhor. Ela fala que os devotos do coração dela, que na hora, eu vou ler o trecho, daqui a pouco, eu vou ler para vocês o que ela fala, que ela faz na hora da morte. Essas coisas vocês têm que saber, porque se é real, quem falou não fui eu, foi ela. Então, vocês têm que aprender isso. Mas aqui no dia 1º de novembro de 1983, ela fala que quando a gente deve chamar, né, os santos, as almas e os anjos, ela fala, por isso nunca deveis vos sentir sós, tornai mais fortes os vossos laços com os santos do céu e com os que se purificam ainda no purgatório. Eles estão muito próximos de vós, veem todas as vossas dificuldades, conhecem as terríveis insídias que o meu adversário vos arma, e ajudam-vos sempre de maneira eficaz. Olha que lindo isso aqui. Olhai hoje para todos aqueles que já vos precederam na vida eterna no sinal da fé, e que esperam agora com amor e alegria por vós. Então você verá aqueles que morreram? Quem falou não fui eu não. Eles esperam vocês com amor e alegria. O que nos aguarda é uma coisa tão extraordinária que a gente não tem dimensão. Por isso a gente tem que fazer de tudo para o céu, porque não é brincadeira. Imaginou quando eu penso que vou ver meu pai de volta? Morreu comigo, eu falei com ele, é só uma questão de tempo, pai, eu te encontro. Então, é lindo, ela fala dos perigos que a gente corre, que a gente precisa, por isso, rezar, não é? Ela fala, peça ajuda,
Peça ajuda. E é tão bonitinho quando ela fala uma coisa que eu quero achar para vocês. Tão encantador o cuidado de Nossa Senhora isso aqui. Ela fala que a coisa é linda demais, ela fala assim: quando a gente morrer, aqueles que são devotos do Imaculado Coração dela, pensa nisso, vocês vão começar a ser devotos a partir de agora. Ela fala: na hora da vossa morte, e olha que lindo que ela fala que quando a gente reza o terço, que a gente reza assim: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa... A gente reza, não presta atenção no que fala não. Aí ela fala: esta é uma invocação que eu escuto com grande alegria e é sempre atendida por mim. Então ela fala: se como mãe estou ao lado de cada um dos meus filhos, na hora da morte, estou particularmente junto de vós, que sempre vivestes por meio da vossa consagração, no refúgio do meu coração imaculado. E ela vai falar: na hora da vossa morte, estou perto de vós, com o esplendor do meu corpo glorioso. Deve ser uma coisa de louco, né, gente? A beleza de Nossa Senhora deve ser algo da gente, tanto que alguns que viram ela, principalmente lá em Lourdes, que ela, lá em Nossa Senhora de... Não é de Lourdes, né? É lá na França, mas eu esqueci agora qual que é a da... esqueci o nome, é Melanie e o rapaz. O pessoal falava que você não vai casar. E falava, depois de ter visto ela, não. Conseguiu. Depois que ele viu Nossa Senhora, conseguiu pensar em outra mulher. Aí Nossa Senhora falou: na hora da vossa morte, vocês que são os meus devotos, estou perto de vós, com o esplendor do meu corpo glorioso. Acolho as vossas almas nos meus braços maternos. Tenho que tirar de vocês o medo da morte. Eu acolho vocês, nós vamos para o colo da mãe. E aí ela fala: e levo-os diante do meu filho Jesus, para o seu juízo particular. Por isso que ela é nossa advogada. E olha aqui, ela fala: pensai como deve ser alegre o encontro com Jesus para aquelas almas que lhe são apresentadas pela própria mãe. Você imagina, ela vai chegar e falar: Jesus aqui é Filó. Vivia ela agarrada. Ela fala: porque eu as cubro com a minha beleza. Olha a promessa: eu as cubro com a minha beleza, dou-lhes o perfume da minha santidade, o candor da minha pureza, a cândida veste da minha caridade. Agora presta atenção na coisa mais bonitinha, isso é coisa de mãe. E se ficou alguma mancha, eu passo a mão. Né, mãe não arruma filha assim? Põe o dedo e limpa? Ela falou que faz a mesma coisa. Eu passo com a minha mão materna para apagar e vos dar aquele esplendor que vos permite entrar na eterna bem-aventurança do paraíso. Nossa Senhora é um escândalo para nos ajudar. Está tudo escrito, que eu não inventei nadinha na palavra. Mas eu tinha que trazer isso para vocês, porque vocês não conhecem nada. Estou falando mentira? Não. Muitos de vocês têm esses livros em casa, mas não leem. Estou falando mentira? Estou não. Esse aqui que ela fala é no 2 de novembro de 1992. Aproveita, leiam essas coisas que eu falo com vocês. Depois eu posso até deixar... Não, vocês podem olhar lá atrás, no índice, você procura por ano e procura 1 de novembro e 2 de novembro. E leiam a beleza do que ela falou. Nós vamos estar nos braços dela e ela nos leva até Jesus, intercede por nós. Nós não temos dimensão do que nos aguarda. Por isso que a gente olha para a morte com cara feia. A gente tem medo dela. Claro que a gente tem. Ninguém quer falar na morte. Por que a gente não fala da vida eterna? Por que a gente tem amor a tudo isso? Eu não tenho medo da morte porque eu não tenho medo da vida. Eu quero a vida. Se eu tenho que passar pela morte para continuar o caminho, se é esse o caminho que a gente tem que passar, vamos passar. Mas não com medo. Na certeza que eu não vou sozinha. Que até lá Ele vai comigo e vai nos levar para ficar com Ele. E isso que não pode nos perturbar. Então, se eu sei que o caminho é esse, vamos cuidar da nossa vida para estar diante de Deus o melhor possível, para que a gente possa ir direto para o céu. É possível? Nossa Senhora falou que até limpa assim, ó. O que não está bom, ela passa a mãozinha dela de mãe. Imagina que coisa escandalosa vai ser isso. Essas coisas são verdadeiras, estão aqui nesse livro. Aos sacerdotes, aos filhos prediletos, não deixem de ler essas coisas que eu falo com vocês. Tudo que eu falei está na palavra de Deus. A gente pula os capítulos, né, porque a gente não gosta de falar de morte, ressurreição, mas Deus Pai fala:
eu darei de volta o corpo de vocês. Mas Deus Pai tem uma queixa conosco, Ele fala: meus filhos sofrem demais porque não conseguem bens materiais. Sofrem porque não conseguem uma casa, sofrem porque não conseguem um carro, uma coisa. Mas eu não vejo meus filhos sofrerem porque não conseguem os bens espirituais. Ok? E Ele fala, depois que chegou aqui, nenhum passo a mais, para de onde estava. E como a gente não sabe o dia e a hora, vamos nos preparar? Vamos viver com alegria essa vida que vai incomodar muita gente. Fala, por que essa alegria? Gente, que eu vou morrer, olha que alegria. Porque eu vou voltar para a casa do meu pai. Fala, louca. Não é a vida que me pega. Aqui eu vou trabalhando o que eu tenho que fazer. De olho para saber se é hoje. É hoje que você vai me levar? Não. Confessa todo mês. Anda com a vida em dia. Porque se Ele chamar, fala, que alegria, amigo. Vamos embora agora, ué. Bora. Bora, porque lá é a vida que não tem fim. Não tem mais morte. Não tem luto. Não tem dor, não tem separação. É eterno. Só um pai pode fazer isso para um filho. Só o pai pode nos querer junto com ele, nos guardar debaixo do braço dele, abraçar cada filho que volta para casa. Pensa nisso que eu vou dizer para vocês. Meu pai me espera. Por que você tem pressa de voltar? Porque meu pai está me esperando. Que pai do céu, Ele me espera. Imagina com aquele grilo Ele vai juntar todos nós. Imagina, Ele fala desse banquete que Ele vai servir de vinhos, de iguarias maravilhosas. Imagina, nós não temos dimensão, não. Ainda bem que São Paulo não conseguiu retratar para nós o que ele viu, que ele ficou tão tonto, que ele falou, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. O que falta a você? Acreditar que isso é verdade. Eu falo isso porque eu acho que na festa, quando a gente celebra finados, que carrega uma saudade, é claro que a gente tem saudade, tem a dor, a gente tem que carregar também de uma esperança, que a nossa última palavra não é dor, não é morte, somos feitos não para a dor, mas para o amor, não para a morte, mas para a ressurreição. A nossa vida tem uma continuidade, ela foi escolhida, nós poderíamos simplesmente não existir, Ele escolheu cada um de nós, para que vivêssemos com Ele eternamente. E Jesus fala para uma mística, eu acho que vocês conversam sobre morte com muita tristeza, Ele fala. Começa a falar com mais alegria, sabe por quê? Isso é a palavra dele, não é minha não. Porque morrer é como abrir a porta, Ele fala. Quando você abre a porta, sou eu que estou do outro lado. Falei, bem, a gente já toma um susto, mas é eu que estou do outro lado. Então por que vocês têm medo? Compreendem? Hoje eu falo essas coisas para que vocês comecem a pensar um pouco mais. Comece a pensar, como é que eu estou se Ele me chamar hoje? Será que eu estou preparado para estar diante dEle? Então se prepare para esse grande encontro, Ele é real, nós vamos ver Mãe do Céu, nós vamos ver Jesus, Ele vai nos levar ao Pai, nós vamos ver tantos santos. Vocês têm curiosidade? Eu tenho vontade de ver um tanto, eu tenho um monte de coisa para conversar com tanto, vocês têm não? Eu tenho um monte de coisa. Então a gente precisa pensar nisso, que isso é de verdade, fomos feitos para a eternidade. Então que nada possa tremer o seu coração, nada pode te abalar diante de uma notícia de uma morte sua, que você vai ter uma doença grave, ou a notícia de uma morte, ou doença de alguém que você ama, que você fala, mas nós vamos encontrar. Santo Agostinho diz, todo relacionamento que você tiver aqui de amor, como você tem com a sua esposa, lá será melhor, não que casará de novo, mas ele será planificado, ele será espiritualizado. Compreendem? Não casaremos outras vezes, mas o amor lá, todas as relações que foram boas aqui, serão infinitamente melhores lá. Eu espero que a gente encontre todos lá, que imagina tanto de assunto, eterno. Vamos conversar demais, brincar demais, viver o que ele precisa ser vivido. Até lá, não tenham medo, pensem nisso, leiam, releiam essas coisas que eu falei com vocês. Meu único objetivo era tirar do coração o medo da gente falar da palavra morte, encarar isso, faz parte da nossa vida, mas ver isso com mais leveza, sabendo que temos a ressurreição e uma vida que não...
A gente tem medo dela? Claro que a gente tem. Ninguém quer falar na morte. Por que a gente não fala da vida eterna? Por que a gente tem amor a tudo isso? Eu não tenho medo da morte porque eu não tenho medo da vida. Eu quero a vida. Se eu tenho que passar pela morte para continuar o caminho, se é esse o caminho que a gente tem que passar, vamos passar. Mas não com medo. Na certeza que eu não vou sozinha. Que até lá Ele vai comigo e vai nos levar para ficar com Ele. E isso que não pode nos perturbar. Então, se eu sei que o caminho é esse, vamos cuidar da nossa vida para estar diante de Deus o melhor possível, para que a gente possa ir direto para o céu. É possível? É. Nossa Senhora falou que até limpa assim, ó. O que não está bom, ela passa a mãozinha dela de mãe. Imagina que coisa escandalosa vai ser isso. Essas coisas são verdadeiras, estão aqui nesse livro. Aos sacerdócios, filhos prediletos. Não deixem de ler essas coisas que eu falo com vocês. Tudo que eu falei está na palavra de Deus. A gente pula os capítulos, né? Porque a gente não gosta de falar de morte, ressurreição. Mas Deus Pai fala: eu darei de volta o corpo de vocês. Mas Deus Pai tem uma queixa conosco. Ele fala: meus filhos sofrem demais porque não conseguem bens materiais. Sofrem porque não conseguem uma casa, sofrem porque não conseguem um carro, uma coisa. Mas eu não vejo meus filhos sofrerem porque não conseguem os bens espirituais. Ok? E ele fala: depois que chegou aqui, nenhum passo a mais, para de onde estava. E como a gente não sabe o dia e a hora, vamos nos preparar? Vamos viver com alegria essa vida que vai incomodar muita gente. Fala: por que essa alegria? Gente, que eu vou morrer, olha que alegria. Porque eu vou voltar para a casa do meu pai. Fala: louca. Não é a vida que me pega. Aqui eu vou trabalhando o que eu tenho que fazer. De olho para saber se é hoje. É hoje que você vai me levar? Não. Confessa todo mês. Anda com a vida em dia, porque se ele chamar, fala: que alegria, amigo. Vamos embora agora, ué. Bora. Bora, porque lá é a vida que não tem fim. Não tem mais morte. Não tem luto. Não tem dor. Não tem separação. É eterno. Só um pai pode fazer isso para um filho. Só o pai pode nos querer junto com ele. Nos guardar debaixo do braço dele. Abraçar cada filho que volta para casa. Pensa nisso que eu vou dizer para vocês. Meu pai me espera. Por que você tem pressa de voltar? Porque meu pai está me esperando. Que pai do céu, ele me espera. Imagina com aquele grilo ele vai juntar todos nós. Imagina, ele fala desse banquete que ele vai servir de vinhos, de iguarias maravilhosas. Imagina, nós não temos dimensão, não. Ainda bem que São Paulo não conseguiu retratar para nós o que ele viu, que ele ficou tão tonto, que ele falou: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. O que falta a você? Acreditar que isso é verdade. Eu falo isso porque eu acho que na festa, quando a gente celebra finados, que carrega uma saudade, é claro que a gente tem saudade, tem a dor, a gente tem que carregar também de uma esperança, que a nossa última palavra não é dor, não é morte. Somos feitos não para a dor, mas para o amor, não para a morte, mas para a ressurreição. A nossa vida tem uma continuidade, ela foi escolhida, nós poderíamos simplesmente não existir. Ele escolheu cada um de nós para que vivêssemos com Ele eternamente. E Jesus fala para uma mística: eu acho que vocês conversam sobre morte com muita tristeza. Ele fala: começa a falar com mais alegria. Sabe por quê? Isso é a palavra dele, não é minha não. Porque morrer é como abrir a porta. Ele fala: quando você abre a porta, sou eu que estou do outro lado. Falei: bem, a gente já toma um susto, mas é eu que estou do outro lado. Então por que vocês têm medo? Compreendem? Hoje eu falo essas coisas para que vocês comecem a pensar um pouco mais. Comece a pensar: como é que eu estou se Ele me chamar hoje? Será que eu estou preparado para estar diante dEle? Então se prepare para esse grande encontro. Ele é real. Nós vamos ver Mãe do Céu, nós vamos ver Jesus, Ele vai nos levar ao Pai. Nós vamos ver tantos santos. Vocês têm curiosidade? Eu tenho vontade de ver um tanto. Eu tenho um monte de coisa para conversar com tanto. Vocês têm, não? Eu tenho um monte de coisa. Então, a gente precisa pensar nisso, que isso é de verdade. Fomos feitos para a eternidade. Então, que nada possa tremer o seu coração. Nada pode te abalar diante de uma notícia de uma morte sua, que você vai ter uma doença grave, ou a notícia de uma morte, ou doença de alguém que você ama, porque você fala: mas nós vamos encontrar. Santo Agostinho diz: todo relacionamento que você tiver aqui de amor, como você tem com a sua esposa, lá será melhor. Não que casará de novo, mas ele será planificado, ele será espiritualizado. Compreendem? Não casaremos outras vezes,
Mas o amor lá, todas as relações que foram boas aqui, serão infinitamente melhores lá. Eu espero que a gente encontre todos lá, que imagina o tanto de assunto, eterno. Vamos conversar demais, brincar demais, viver o que ele precisa ser vivido. Até lá, não tenham medo. Pensem nisso, leiam, releiam essas coisas que eu falei com vocês. Meu único objetivo era tirar do coração o medo da gente falar da palavra morte. Encarar isso que faz parte da nossa vida, mas ver isso com mais leveza, sabendo que temos a ressurreição e uma vida